Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Liminha, eu tô merecendo uma promoção que essa semana eu já gravei, acho que umas 4 vezes já, cara. Eu nem te conto quantas vezes quantos vídeos eu editei já. Eu vou falar pra Milene me mandar embora e eu vou virar só apresentador de podcast agora. É o jeito, então, né? As marcas, por favor, venham atrás de nós que eu tô precisando da ajuda de vocês. a gente tem que fazer, né? Lógico. Tem que fazer um pedido aqui encarecidamente. Soltem um pouco de verba pro canal. Eu sei que vocês têm guardado. Tá bombando, hein? Tá, né? Tá bombando. Tá. Imagino. Tenho visto muita coisa. Instagram pegando tração. Convidados legais pra caramba. Parabéns. É isso aí. Parabéns. Tem que gravar muito mesmo. É isso aí. Rapaziada, hoje a gente trouxe um convidado pra vocês aqui pra gente entender um pouquinho melhor desse mundo. Eu falo que pra mim também é novo. Já usufruí dos serviços deles. Mas é um assunto que pra mim eu tenho muitas dúvidas. E eu acho que vocês aí que estão em casa vão acabar sabendo também, conhecendo um pouquinho melhor desse mundo deles, como começou, do porquê eles entraram nesse mercado. Então hoje vai ser um bate-papo corporativo sobre corrida, sobre esporte, sobre a empresa desses caras que vem crescendo cada vez mais. Tá aparecendo o nosso podcast, só crescendo. Então, Liminha, roda a vinheta aí pra gente começar esse bate-papo. Dani, seja muito bem-vindo ao Buraco no Asfalto. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Eu que agradeço. E Tô muito bem aqui. Vamos conhecer um pouquinho melhor do Daniel, conhecer um pouquinho melhor da Ticket aí. Bora. Seja muito bem-vindo e comece se apresentando para nossa galera aí. Bora, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Daniel Krutman. Eu sou CEO do Ticket Sports. O Ticket Sports é a plataforma que você já deve ter usado para fazer sua inscrição, pelo menos alguma vez na vida, nesses eventos esportivos incríveis, maravilhosos que a gente tem. Uns 30 por final de semana no Brasil. Ainda bem. Cresceu, hein, cara? Pra vocês sempre bom, né? A gente, nesse momento, assim, a gente nunca tinha visto nada igual, né? Ainda é um feeling, assim, pós-pandêmico, mas que demonstra também a capacidade empreendedora, a capacidade de achar espaços e o mundo da corrida, o mundo da bike, da natação, do triatlon forte, como a gente precisa que seja para o mundo ser melhor, né? A gente normalmente fica no backstage, né? Ninguém conhece muito a gente assim, sabe como é a nossa cara. Quem que trabalha com isso? Parece que é um site lá que você entra e faz, mas tem um montão de gente por trás dessa brincadeira, né? Que é uma plataforma de tecnologia, um sistema. E que está aí trabalhando muito junto com os organizadores, lado a lado, para que a experiência dos atletas seja assim, a melhor possível do momento que ele decide a inscrição que ele vai comprar, a prova que ele vai fazer, até o dia do evento mesmo ali, que é o clímax, né? Ô Dani, a empresa, eu conheço um pouquinho da Ticket, vocês já estão há um tempão no mercado, não como Ticket, né? Acho que é legal você explicar pra galera também como foi a trajetória da Ticket até chegar nesse momento de sucesso de vocês. E da onde veio essa ideia de trabalhar com eventos de esporte, né? Não vou nem falar só de corrida, né? Mas da onde surgiu essa ideia? Isso já foi uma coisa que você já tinha em mente, assim, quando você era mais novo, nas outras empresas que você trabalhava? Ou surgiu, assim? Não, surgiu. Na verdade, nós somos uma empresa com origem velha, com origem antiga, né? Como a gente estava falando agora há pouco. Nasce pela primeira vez em 1999 com o WebVenture. WebVenture, que é um site que a gente ainda mantém ali aos trancos e barrancos, que saiu do nosso radar, mas é uma marca que muita gente conhece. E aí depois vira WebRun, que aí já fechando o foco. E a WebRun começa além de ser um portal de conteúdo, ainda hoje super relevante, começa a ter outros serviços para os organizadores. Então, além de mídia das corridas, além de fazer as corridas bombarem, divulgar, ele vira também por exemplo, uma plataforma de fotos, que hoje derivou para o Fotop. Vira uma plataforma de inscrições, que hoje derivou para o Ticket Sports.
outrora Ticket Agora, né? E aí junta em 2015 com uma empresa do Sul chamada AccessoCore, junta e vira o Ticket Agora. E foi uma coisa meio orgânica, assim, cara. Não teve a ideia de fazer isso. Teve, sim, a necessidade dos organizadores de automatizar um processo que era até offline, né? Vou dar um exemplo. O ano passado, fizemos pela primeira vez, pelo primeiro ano, a São Silvestre. É uma grande conquista, a gente felizão. E aí a gente vai conversar com o pessoal da São Silvestre, com o Eric, que é o diretor do projeto lá dentro, e o cara já é mais antigo que eu ainda, então ele conta as histórias da São Silvestre da década de 70, 80, 90, e ele fala que no início as inscrições eram um encarte que ia no jornal da Gazeta Esportiva, aí você recortava o encarte, preenchia e mandava por correio para a redação da Gazeta Esportiva, e aí você estava inscrito. Ele falava que eles às vezes recebiam dinheiro vivo, cara. Dinheiro mesmo? vivo. No envelope. No envelope, assim, do tipo dinheiro da inscrição, moedinha, contando moedinha, na redação da Gazeta Esportiva. E aí, ouvi ele falar isso, né? Hoje a gente está, por exemplo, super imerso em inteligência artificial, tentando ajudar os corredores, tentando ajudar os organizadores, dar essa dimensão de como os organizadores mesmo que precisaram disso, né? Foi uma coisa de uma demanda de mercado para se organizar, para se profissionalizar, para construir uma gestão. Quando vocês iniciaram a Ticket com a ênfase, né, de auxiliar os organizadores aí na divulgação dos eventos, né? Eu acho que é muito mais do que uma plataforma de acesso para inscrições, né? Acho que vocês vieram para o mercado para sanar uns gaps aí que os organizadores tinham, conforme você está falando. Era um processo meio que retrógrado e vocês chegaram com a tecnologia para auxiliar eles. Vocês tinham esse contato com os organizadores já antes? Ou vocês chegaram a participar de eventos para sentir na pele qual era a deficiência deles? Como foi esse processo de construção da Ticket, para vocês chegarem nessa ideia genial? Nessa maturidade, exatamente, talvez, né? Exatamente. Eu imagino também que vocês não começaram já, né, solidados, assim, consolidados e foram, né, crescendo. E nem né? estamos ainda. A gente ainda tem muito caminho para percorrer. Mas é uma história que começa com a gente se apaixonando pelo esporte, né? Desde a Editora Abril, eu tenho meu background, desde a Editora Abril eu trabalhava com conteúdo relacionado ao esporte. Depois passei 4 anos na Iguana, vivendo as dores do organizador. Né? Então você esteve do outro lado. Eu estive do outro lado. Os meus sócios, principalmente um sócio que chama o Caio, que é o nosso diretor comercial, ele corre muito. Então, o jeito dele prospectar, ele é diretor comercial, ele vai na corrida, corre a corrida, aí passa na linha de chegada e fala, adorei, bora trocar uma ideia? Você está precisando de alguma coisa? Então, foi até uma ferramenta comercial no passado. Hoje em dia a gente está um pouquinho mais sofisticado que isso, mas na hora de tracionar a empresa, na hora de levantar a empresa, valeu muito isso, assim. Valeu muito uma visão do atleta, né? Então, a gente gosta de contratar gente que vai nas corridas também. Legal. De vez em quando a gente monta grupos, vão 10 pessoas do Ticket nas corridas e tal, e aí sentir essa experiência, tanto as dores do atleta quanto as dores do organizador, e como a gente pode ajudar, principalmente com plataforma tecnológica, e também estar na pele do organizador, que foi o meu caso, e conversar muito com os organizadores. Acho que isso é uma obsessão. No mínimo, todo dia eu converso com 3, 4 organizadores. A gente recebeu um organizador faz pouco tempo, até vai subir acho que agora, nesse momento, já vai estar no canal, né, Liminha? E a gente levantou alguns pontos, né? Eu tô do outro lado, né? Acho que eu sou a ponta, eu sou a última ponta do processo, né? Eu sou o que consome o produto final. Total. O atleta, né? Então, eu levantei muitas dúvidas, muitos questionamentos para ele que nós, corredores, sempre temos, né? Pô, mas tá caro, o kit tá ruim, não sei o quê. Então, assim, eu comecei a correr há 12 anos, então mudou muito. Eu acho que do mesmo jeito que vocês acompanharam um processo de evolução aí da corrida, dos eventos, né? Acho que muita coisa melhorou nos eventos. Eu posso falar que peguei corridas aí que, cara, era terrível antigamente. E hoje em dia melhorou muito.
E os organizadores, às vezes, a gente não ouve eles, né? E tem muita coisa que é complicada para eles também. Organizar um evento não deve ser muito fácil de se fechar ruas, né? De conseguir o número de inscritos correto, toda a parte de levantamento de custos, correr atrás de patrocínio. É duríssimo. E como vocês mantêm esse contato com eles, Dani? Tipo assim, porque é igual eu falei, não é simplesmente vender o evento deles, né? Acho que vocês fazem parte da divulgação do evento também, né? Esse auxílio da propagação do evento para que se torne um sucesso, né? Total. Cara, uma coisa que nos dói muito, e isso eu posso falar desde a época de Iguana e agora em Ticket Sports, é ver os atletas tentando fazer a conta de quanto o organizador deveria cobrar na inscrição, né? Sendo que a inscrição é uma das coisas mais baratas que você tem. Você pega, o tênis é mais caro, o relógio é mais caro, a viagem é mais cara, estacionamento e o carro, sabe assim? E aí, tira o valor de um trabalho muito duro, muito estressante, muito difícil e com uma margem muito pequena, cara. Os organizadores não estão ricos. Essa é a visão que grande parte dos corredores tem. Tem, eu sei. Que o organizador tá ficando milionário e... né? Quem dera. Diria que nenhum. Ou muito poucos, né? É lógico que tem empresas muito bem feitas, muito organizadas, né? E que podem sim ser negócios legais, mas não é isso. Não é esse ponto. E nunca é esse ponto que deixa o cara para sempre sendo um organizador, né? Tem muita gente que chega, tenta ganhar dinheiro, vê que não dá certo, vai embora. Então, é gente que tá, acima de tudo, apaixonada. E eu já vi muita corrida, e acho que a grande maioria das corridas se paga. Uhum. E muitas delas deixam prejuízo, né? Então, não é um mercado fácil, é um mercado muito reticente de pagar por inscrição. Eu acho que é uma coisa que melhorou nos últimos anos também, né? Acho que a pandemia teve um papel até bom nesse lado, né? Os lados bons da pandemia, tivemos alguns, que foi, por exemplo, escancarar o problema que os organizadores tiveram nessa época, né? Do tipo, tem uma empresa e agora... num dia tem uma empresa, no outro dia não tem uma empresa. Eu nunca vou esquecer, dia 13 de março de 2020, quando a OMS declara a pandemia. E aí fecha tudo, e aí, de repente, a gente tem uma empresa, de repente, a gente não tem mais. Mas voltando para a sua pergunta, são muitos desafios que essa galera tem, que esses empreendedores, empresários têm. E nós estamos lado a lado com eles, tentamos estar, né? Então, se às vezes você recebe muito e-mail do Ticket Sports, é porque a gente quer fazer com que aquele evento dê certo. E a gente quer te mostrar que aquele evento existe, né? Por quê? Porque provavelmente aquele organizador precisa do canal de inscrições para viver, para que a empresa dele sobreviva, para que o evento dele tenha ano após ano, né? Então, hoje a gente está com uma base de 900 mil pessoas. Caraca. Ativas na base, né, que se comunicam com a gente. Vendas de inscrições, há 7 anos já existe o Ticket Agora e depois Ticket Sports, mais de 3,5 milhões. Esse ano a gente deve fazer 1,5 milhão, 1,2 milhão inscrições no ano. E a gente vai conversar com essas pessoas, seja pelo aplicativo, seja por e-mail, seja pelas nossas redes sociais, porque a gente precisa trabalhar pelo negócio dos organizadores, junto com eles. Eu gravei muito uma frase que você falou lá no Corrida no Mar pro Sergião, que é: quanto mais eles crescerem, você, teoricamente, vai estar crescendo junto com eles, né? Uma parceria aí, ganha-ganha de vocês. Então, é sempre interessante você estar querendo ver o bem dos organizadores para também estar crescendo com eles, né? Eu peguei muito uma época, Dani, que acho que os próprios organizadores tinham as suas plataformas próprias de inscrição, né? Eu lembro quantas vezes eu não fui na antiga North Marketing, lá no galpão deles, buscar kit, às vezes até fazer inscrição. Era um processo bem, você falou, bem, às vezes até manual, assim. Total. E aí depois foi uma transição, né? Depois eu peguei diretamente um contato interno, de uma pessoa interna que trocava e-mails com a gente pra gente fazer inscrições.
Aí veio as plataformas, né? Por que você acha que as empresas, os organizadores abriram mão de ter as plataformas próprias para migrar para a plataforma da Ticket, assim? É até legal você expor isso, porque, que nem eu, às vezes, eu fico pensando, pô, mas eles poderiam estar fazendo isso. Por que eles não fazem? Então, é legal você expor, né? Às vezes, questão financeira, logística... É isso. Né? É assim, se você colocar na ponta do lápis, não vale a pena. Não custa nada para eles estarem no Ticket Sports. Custa zero. Ah, é? Sim. Então isso é uma coisa que eu já não sabia. É. Eu pensei que eles, sei lá, eles pagavam, sei lá, um aluguel. Para não falar que tem nada, tem uma taxa de setup para eventos novos, assim. Quando a gente abre os eventos, tem uma taxa de setup. Por quê? Mas é um valor pequeno. Assim, eu acho que a nossa taxa de setup tá 249 ou 199, não lembro. Porque tem muito evento que não vende nada. E daí a gente também não pode ficar trabalhando para evento que vende 0 inscrição. Sim. Que a gente toma preju, né? Mas quem paga o Ticket Sports são os atletas. Grande maioria das vezes. Porque é a taxa de serviço, a taxa para a gente existir. E é assim que esse mercado se organizou. Para um organizador manter uma empresa de tecnologia, primeiro que foge muito do que ele sabe fazer. Outro know-how, né? As tiqueteiras de organizadores tendem a ser muito menos desenvolvidas do que uma empresa que só faz isso. Né? Certo. E a gente investe. Eu tenho 8 programadores hoje. Designer, enfim, gente preocupada com o produto. Né? E o cara nunca vai chegar no nível de tecnologia, de proposta de serviço que eu chego gastando o que ele poderia gastar. Então, é um modelo de escala. Não vale a pena. Se você botar na ponta do lápis, não vale a pena. Porque você precisa contratar programador, você precisa ter uma house, você precisa entender de tecnologia e o organizador naturalmente não entende de tecnologia. E não porque ele não quer entender, mas é porque está fora do dia a dia dele. Uhum. Né? Uhum. Ele entende de experiência, ele entende de produção, ele entende de deixar as pessoas felizes muito mais do que a gente. Então, acho que basicamente isso, assim, é um modelo de negócio que não combina com o que os organizadores fazem. Então, a gente até às vezes vê o organizador ir lá, tenta fazer a plataforma própria, às vezes até aos trancos e barrancos, consegue levantar, mas depois de alguns anos voltam. Porque ele não tem por que ele fazer aquilo. Não tem motivo, assim. É muito por isso, assim. E acontece de ter organizador que tem plataforma própria e ainda assim trabalhar com vocês em parceria lá? Às vezes, quando o cara não tá vendendo bem, ele bate na nossa porta e tenta abrir mais um canal. Porque vocês têm um alcance Porque a gente grande. tem... exato. A gente é um calendário consolidado, tem muita gente que entra para decidir qual é o próximo desafio, vai no Ticket Sports, a gente ranqueia bem no Google, a gente trabalha divulgação, a gente tem rede social legal, por esses motivos, né? Mas a gente não exige necessariamente exclusividade, mas é melhor. É melhor para todo mundo. Porque fica mais direcionado, né? O cara se perde na gestão, né? Quando tem várias plataformas, tem que baixar a lista. Aí a lista do concorrente é diferente, a lista dele é diferente. Daí a cronometragem tá super acostumada a trabalhar com a gente. O que eu gosto muito do site de vocês, da plataforma de vocês, é a questão de você, quando for fazer uma inscrição de alguém, você coloca o CPF dele lá, ele já puxa, já traz a base de dados, isso deixa muito mais prático. Como a gente aqui na empresa está acostumado a fazer inscrições de grupos maiores, então isso facilita bastante na hora da gente bom saber. fazer uma inscrição. Tem muita coisa para melhorar ainda, não vou elogiar, mas bom saber. A coisa que eu mais gosto da nossa plataforma agora é o app. Eu acho que a gente acertou a mão no aplicativo. Ele é gostoso de mexer, assim. E agora a gente está implementando ações de inteligência artificial, então a gente vai começar a detectar o comportamento do usuário, do atleta, e vamos começar a recomendar o próximo evento. Legal. Essa é a nossa próxima fase. E a gente está usando algoritmos bem complexos, assim, machine learning mesmo, para tentar ajudar o atleta também na decisão do próximo desafio, né? Isso é uma questão legal, Dani, porque eu acho que o running vem... Vou falar de running, né? Acho que você pode até
falar de outras modalidades aí que vocês comercializam lá na plataforma. Mas como eu tô muito dentro do running, vem crescendo muito. Às vezes a gente fica até perdido, assim, né? De tanta opção de corrida que tem, tanto organizador aparecendo novo que a gente não conhece. Às vezes a gente fica até meio com o pé atrás, assim, né? A gente fala assim, pô... a gente já teve algumas experiências passadas aí com provas que não deram muito certo. E depois se ajustam, trocam de organizadores, tudo. Mas é muita opção, né, cara? Assim, eu queria que você falasse pra galera, assim... Por que tá surgindo tanta corrida? Você falou que não é tão fácil, né? Para os organizadores, não é um ramo que... entrou, vai ganhar dinheiro, vai ficar milionário. Por que cada dia que passa surgem novos organizadores, novas empresas querendo investir nesse meio do running? Eu acho que primeiro tem uma ilusão de que é fácil. A gente vê às vezes no discurso dos atletas. Há uma hipótese de que é fácil. E aí, na hora do vamos ver, não é fácil. E esse cara acaba morrendo, acaba indo fazer outra coisa da vida. A gente já viu muito acontecer. Muito. Então, tem essa hipótese, esse suposto conhecimento coletivo errado. É um paradigma errado de que é fácil. Depois, porque é legal. Que é da hora. É emocionante. É gostoso. Eu já fui organizador, então eu sei... é uma das sensações mais plenas que eu já tive na vida ver 10 mil pessoas reunidas às 7 da manhã de um domingo com o mesmo propósito, com a mesma identificação, com aquele senso de comunidade, com aquele sentimento que rola na largada, aquela música alta, aquele locutor falando. Então, acho que é muito sedutor. Para muita gente é um esporte de participação em massa, então muita gente toma contato com isso, né? Muita gente participa. Eu acho que então tem esse ponto, assim, dessa ilusão da facilidade, da baixa barreira de entrada versus uma coisa que é apaixonante. E aí o cara se apaixona e ele tenta empreender. E aí ele vê qual é que é a verdade daquilo e acaba... eu tenho falado isso, né? A gente está no meio de uma onda de empreendedorismo. O primeiro semestre de 2023 foi assim no nosso setor. Teve muita coisa nova rodando. Muita coisa engavetada na pandemia que começou a vingar. Sair, né? Mas tem muita gente que não vai sobreviver. Porque está tomando contato com esse mercado agora. E por mais que tenha crescido o número de gente correndo... nadando, pedalando, não cresceu ao ponto dessa quantidade de aberturas de evento, dessa abundância, dessa sensação que você descreveu de ter muita coisa e não saber nem para onde ir, que o mercado, pelo menos nesses últimos meses, trouxe, né? Emergiu. Tem final de semana que a gente se depara com 4, 5 corridas no mesmo final de semana, assim, e às vezes até em lugares próximos, assim, você fala, cara... eu sei que o público de corrida cresce, está crescendo e tem muita gente que corre, mas ao mesmo tempo não é todo mundo que financeiramente consegue correr uma corrida por final de semana ou até uma corrida por mês. A gente sabe disso, tem muita gente que é corredor e não deixa de ser corredor por não participar de prova, né? Por só treinar e correr nos lugares públicos. Mas é meio maluco, assim, pra mim, cara. Eu lembro que quando eu comecei a correr, as provas eram muito baratas, assim, na época, isso faz muito tempo, né? E não tinha essa variedade grande. Eram as mesmas provas que a gente corria. Se você pegasse o meu calendário de um ano e de outro, parecia um Ctrl-C, Ctrl-V, assim. Não tinha essa... O que você corria? Cara, era circuito das estações, era... Pão de açúcar. Revezamento Pão de Açúcar, era Night Run... Aí a Iguana apareceu, começamos em alguns eventos da Iguana, a gente gostou muito da Iguana na época, porque veio com uma proposta legal de patrocinadores grandes, sabe? As ações envolvidas na arena eram bem legais, assim, estavam se diferenciando na época da Ativo, não sei se era Ativo ou se era Northmark, que mudou tanto de nome. Era O2, eu acho. O2... E a gente gostou, porque fugia um pouquinho da proposta do O2 na época, era um pouco mais glamuroso, assim, ao nosso ver, assim, como, ao meu ver, na verdade, como atleta.
E era isso, cara, não fugia muito, assim. Aí tinha as grandes provas que eram lideradas pela ESCOM, né? Que eram as provas mais tradicionais, a Pampulha, a própria São Silvestre, né? A Maratona Internacional de São Paulo. Mas não fugia. E hoje em dia tem corrida de tudo, cara. Corrida do Chaves, corrida do cachorro, corrida... A variedade ficou muito grande, assim. Então, isso é... Por isso que é legal ouvir de vocês, porque a gente que tá no final aqui da cadeia acha que, pô, tem público pra tudo, tem, sabe, os caras estão ganhando dinheiro e é meio maluco. É o que eu falei, às vezes eu fico meio indeciso, porque a gente quer trocar das organizações que a gente já tá acostumado a correr, né? A gente quer dar oportunidade de testar pros novos organizadores. Mas às vezes a gente fica meio com o pé atrás, né? Tipo, pô, será que... Eu mesmo fui na Eco Run esses últimos tempos, que teve na Marginal. Uhum. E eu fiquei surpreendido positivamente, assim, porque eu achei que ia ser uma prova... Aparentemente parecia uma prova pequena, mas foi uma prova super organizada, assim. Foi na Marginal, achei, pô, os caras fecharam a Marginal, Bruno Covas, o Parque Bruno Covas. Não, foi o Parque... Parque do Povo. Parque do Povo, a gente sabe que é caro fechar tudo aquilo e tal. Eu falei, pô, será que os caras vão ter público, né, pra conseguir fechar evento? Hoje eu tenho uma outra visão, igual você fala, né? Eu não tô mais naquele lado do corredor que fala assim, pô, os caras não ganham dinheiro pra cacete. Eu sei que pra fechar... eu sei que pra fechar... Como eu já conversei com organizadores, eu sei a dificuldade. E às vezes eu fico fazendo essa conta. Eu fico, pô, cara, os caras fechou a Marginal. Você tem custo, tem Parque do Povo, kit, sabe? Muita coisa envolvida. E aí eu cheguei no evento e falei... Eu até comentei com um amigo meu. Eu falei, pô, pelo que eu vi de número de peito, acho que vai ter umas 4 mil. Aí quando a gente chegou lá, tinha 7 mil e pouco. Eu falei, pô, então foi um evento até que, né? Muito bom. Foi bom, assim, né? Então... É aquilo, né, cara? É muita opção e às vezes a gente que tá do final aqui, a gente fica meio perdido, né? Como vocês, até como plataforma, como vocês têm alguma forma de medir esses eventos que entram na plataforma de vocês? Porque aí, às vezes deve acabar vindo um pouco de reclamação pra vocês também, né? Ou não? Tem. Porque o cara, a hora que dá errado, o cara não quer saber se é culpa do organizador, se é culpa de quem revendeu. Eles vão pra cima de todo mundo, né, cara? Como que é isso? Vários insights sobre o que você falou, assim. O primeiro é que é bom que tenha tanta corrida. Você falou da corrida do Chaves, a corrida do cachorro, a corrida da rosquinha, a corrida da sogra. É bom. É bom porque ela tira a pretensão de performance e acaba colocando gente no ciclo. Começa a agregar na comunidade. Então é o cara que vai lá despretensioso, num 5K, num 4K, num 6K, e se apaixona e entra pro mundo. Isso é legal, realmente. Então, é legal pro mundo que tenha isso, né? Tem muito organizador mesmo que critica, é corrida caça-níquel. Eu mesmo não gosto necessariamente das experiências que esses caras promovem, mas é legal pro mundo. É legal. Pensando no esporte em si é legal, Pensando né? no esporte, pensando como na democratização. Como forma de abertura, né? Pra essa galera. Exato. E tem muita coisa que não dá certo. Tem muito evento que é adiado. Muito não, mas tem. Evento que é adiado, evento que é cancelado. Eventos com experiências ruins, né? Nós somos um marketplace. É muito difícil a gente detectar isso antes do evento acontecer. Uhum. Até para os corredores, imagina pra gente. A gente tá... Eu tô com 650 eventos abertos hoje na plataforma. A gente tenta olhar para todos. A gente tenta. Mas, às vezes, passa. Quando a gente detecta uma fraude, a gente fecha o evento, devolve o dinheiro para as pessoas. Quando a gente detecta que vai dar ruim, a gente tem nossas manobras ali de negociar com o organizador. E o nosso termômetro é o nosso saque, cara. A gente tem muita ligação, muito e-mail todo dia. E a gente categoriza essas ligações, a gente categoriza esse e-mail. E aí, quando pinta um sinal amarelo lá, a gente volta e vai conversar com o cara, vai entender qual que é a proposta. Uhum. Às vezes é alguém com uma intenção boa, né? E a gente tenta ajudar ele a vender mais. Às vezes é alguém que se atrapalhou. Essa é a minha próxima pergunta para você. Porque assim, você só consegue medir a satisfação do usuário, do corredor, né? Do atleta,
quando acaba o evento, né? Geralmente a satisfação dele até o evento tá boa, vamos falar assim, né? Expectativa. Isso. Tá sentindo aquela emoção, tá treinando. Isso. Ele começa ter uma insatisfação menor ou maior na retirada do kit. Se já começa a não funcionar bem, mas acho que o grande dia é o dia D mesmo da corrida. Se vai ter atraso, se não vai, se faltou medalha, acho que coisas aí que né, acontecem. Ou aconteciam, que tem acontecido menos agora. Minha pergunta ia ser exatamente essa para você. Como vocês fazem para medir essa satisfação? É só pelo saque ou vocês conseguem ter esse filtro junto com o organizador? Eles passam um relatório para vocês? Ou é realmente ouvindo o usuário final, que é o corredor? Ouvindo o usuário final. Cara, a gente tem até um certo nível de responsabilidade, né? A gente não vai no evento, a gente não monta pórtico, a gente não monta estação de água, a gente não monta gradil, a gente não distribui número de peito. Então, a gente também se coloca... A gente tenta se colocar numa posição mais neutra possível nesse caso. Para também não se responsabilizar por algo que a gente não tem nenhum poder. Exato. Né? O que acontece muito é que a gente sente se o cara permanece no ciclo de vida saudável, se a prova dele aumenta de inscrições, se ela está estagnada, os feedbacks nas redes sociais. Enfim, nós somos sensibilizados de acordo com o impacto que aquele pós-evento tem. E também não tem muito o que fazer, sendo bem sincero. Porque, prioritariamente, a gente aposta no organizador, cara. Isso é um ponto, assim. Ele tem o benefício da dúvida quando ele está no Ticket Sports. E eu acho que pro atleta também. O atleta também gosta de dar chance para descobrir aquela prova que é dele, sabe? Assim, tipo, putz, eu não sei porquê, mas eu adorei estar aqui. Não tem nada demais, às vezes, mas eu me identifiquei com o ambiente, achei que essa prova é meu número, né? Então a gente trata isso com um pouco de cuidado, né? Para também não fazer alarde, para não fazer escândalo. Acontece de ter experiência ruim, né? A gente também está depositando nossa confiança, nosso capital de marca, nosso marketplace, nosso tempo, nossa atenção e os atletas também. Mas não é uma coisa que a gente se apega tanto, sendo bem sincero. É mais quando apita. Porque eu fico pensando nisso, né? Vocês são um marketplace, mas a cabeça de quem tá comprando, às vezes, não sabe diferenciar isso, né? Às vezes vão para cima tudo bem. Vão para cima de vocês como se a culpa de faltar água, de faltar medalha, de ter um atraso fosse culpa da Ticket, não do organizador em si, né? Sim, retirada de kit a gente ouve muito, várias vezes. A gente não tem nada a ver com isso, mas a gente escuta que foi horrível, cadê a informação? E às vezes a gente está lá, organizador, pelo amor de Deus, tem muita gente pedindo para saber onde vai ser a retirada de kit, horário. E o cara não solta. E aí a gente começa a perceber ligação, e-mail, e a gente pressiona o organizador. Eu não tenho poder nenhum de decisão ou de fazer algo a respeito. Então, acaba sendo, às vezes, uma pressão mesmo que a gente ajuda a fazer. E a gente escuta o atleta nesse sentido. Mas poder mesmo de fazer alguma coisa a respeito é difícil. Ô, Dani, e levando esse serviço final de... Nem vou falar de pós-venda, porque, né? Acho que é de ouvidoria, vamos falar assim, né? Vocês meio que... Não sei se vocês levaram isso pra frente de meio que um novo nicho pra vocês, né? Porque... Vocês conseguem meio que prestar meio que uma consultoria para as assessorias ou para as organizadoras, Total. Né? Porque você consegue ser um filtro do que está dando certo e errado e meio que direcionar eles aí num caminho de melhoria. É aquilo que eu falei no começo, pegando sua frase novamente. Quanto mais eles melhorarem, quanto mais eles venderem, crescerem, acho que também melhor para a Ticket, né? Então, acho que você consegue ser meio que um direcionador pro organizador aí também do que tá dando certo e errado, né? Isso sim. E a gente aprende muito na curva de vendas, não só no pós. A gente olha muito com ele o funil, a gente fala de preço, muito. A gente conversa muito sobre preço e a gente tenta baixar os preços, porque a gente sabe que é sensível para os atletas, né? Então,
Sempre que eu posso, eu recomendo ao organizador, por exemplo, abrir um lote super barato no início para quem conseguir. Então, até uma dica para os atletas, assim, né? Normalmente a prova, quando ela abre, ela tem o preço mais barato de todos. Às vezes tem promoção, às vezes tem cupom que vai rodar, mas normalmente o primeiro preço é o preço mais barato. Mais barato. E coisas que a gente aprende por osmose, cara, eu falo isso, assim. Nem que a gente não queira. Tem 650 eventos abertos na plataforma. A gente está o dia inteiro trabalhando com eles, conversando com os organizadores, falando do que deu certo, falando do que deu errado. Não tem jeito. A gente acaba aprendendo o que está dando certo naquele momento. Então, eu tenho a audácia, às vezes, de falar para o organizador até abrir distância. Então, putz, abre uma distância intermediária. Em vez de abrir 10, abre 12 quilômetros. Ou, em vez do 10, abrir 8 quilômetros. Tem muita gente passando do 5 para o 10. Dá essas ideias de distância, dá essas ideias de percurso. Ou, puta, a sua medalha tá acanhada. Faz uma medalha da hora, sabe? Que pesa, aquela medalha que vai chamar atenção. Então, a gente chega a conversar sobre ativos específicos dos eventos mesmo. E acho que é porque a gente vê o que vende e o que não vende. Ô Dani, aí falando numa plataforma geral de vocês lá, pelo que você vê, vocês, como vocês falaram, vocês comercializam também outros esportes, correto? Ou é mais nichado na corrida mesmo? 70% corrida, e aí triatlon bastante, natação, a gente faz algumas travessias, Rei e Rainha do Mar, que é o evento mais lindo de todos de travessia do Brasil, do pessoal da Effect Sport do Rio de Janeiro. É incrível esse evento, tá com a gente. Triatlon, a gente vende, por exemplo, os eventos da CBTRI, da Confederação Brasileira, o Iron, né? Enfim, muito evento legal. E ciclismo. Por exemplo, o Letap tá com a gente, né? O CIMTB também, de mountain bike. E aí as corridas... algumas maratonas pelo Brasil, maratona de Floripa, agora mais recentemente maratona de Porto Alegre, a São Silvestre, que não é maratona. Maratona de São Silvestre. Cara, aí minha pergunta para você é a seguinte, desses esportes que vocês comercializam e tem esse contato também na plataforma, como tá o crescimento desses outros esportes? Acho que é legal a gente falar disso também, porque às vezes a gente fica muito amarrado na corrida, né? Como a gente vivencia muito da corrida, a gente acaba falando muito aqui de corrida. E a gente vê um crescimento também do triatlon, né? Principalmente do triatlon. Ultimamente eu vejo muitos novos aderentes indo para o triatlon como forma de desafio, né? Como está o crescimento da comercialização desses eventos também? Tá boa? Segue uma toada de crescente também, tanto no ciclismo quanto na natação? Ou ainda assim a corrida acaba sendo um expoente maior, assim, até pela questão de grande quantidade de eventos ou de grande parte de participantes? A corrida é o mais democrático, porque é o mais barato e o mais fácil e o mais acessível. Então o cara põe o tênis e está na rua. Eu já vi até, se eu não me engano, algum convidado seu falando isso aqui e é verdade. Então ela é uma porta de entrada para esse universo, que os americanos chamam de endurance, outdoor, sei lá como é que a gente vai chamar, mass participation, muitas vezes eles chamam. Então a corrida é uma das... é a principal porta de entrada. Agora, nos últimos anos, bike bombou. Bike foi lá em cima. Teve dados, assim, absurdos de crescimento. De 95% no crescimento da venda de bicicletas no Brasil. Coisas desse nível. Durante a pandemia. E puxou os eventos. Né? Então... o Letap, por exemplo, foi um evento que aconteceu em 2021, quando nenhum outro evento estava acontecendo, e foi um eventaço. Um evento lindo para milhares e milhares de pessoas sustentado por esse crescimento do ciclismo. A natação ainda tem muita barreira de entrada, né? É difícil, por exemplo, quem mora em São Paulo tem dificuldade de treinar. Já quem mora no Rio tem mais facilidade, porque a praia é ali, mas nadar no mar não é aquela coisa... não é igual nadar na piscina. Né? Ou quem mora no Nordeste, muitas vezes tem mais facilidade.
Mas a gente vê um crescimento constante. A pandemia foi benéfico para esses esportes mais de performance, né? Ou bike, né? Nesse sentido de crescimento mesmo do número de pessoas pedalando. E agora, uma leve desaceleração. Porque a gente vê de novo um movimento de entrada na base de gente correndo 5 e 10, de gente precisando de eventos de bike com uma performance menor, tal. Lógico que o Ironman sempre bomba, os eventos da CB3 sempre bombam, tem muita coisa legal, tal, mas uma desaceleração é nítida, porque justamente tem uma troca de base e um nível de empreendedorismo muito forte, tem bastante triatlon e tal, e a corrida puxando mais. Com esses levantamentos de dados, cara, até falando de pandemia também, a gente conversou um pouquinho aqui pré-gravação e você comentou alguns fatos legais, né? E também levando um outro ponto que eu ouvi você comentar lá com o Sérgio, que a galera de performance segurou bastante durante a pandemia, né? Porque é uma galera que, independente do que estava acontecendo, não podia deixar de treinar por motivos de prova, competição, então um atleta que precisa, né, manter o físico, Total. né? Como vocês conseguem medir hoje isso, como tá hoje? Porque eu vejo muita gente nova correndo. Eu sinto que o nível de performance, é óbvio, cresceu muito, assim. Tinha muita gente que há 5 anos atrás era um corredor que fazia corrida ou pedalava por saúde, né? Sim. E hoje em dia essa galera performa, e performa bem, assim. Como estão esses números? Vocês conseguem medir se a entrada disso... De novos participantes no esporte vem crescendo cada dia mais? Ou ainda assim, quem performa segura mais a base do negócio? Quem performa segura mais a base do negócio. Porque o cara ou a menina depende mais dos eventos para manter a motivação lá em cima no dia a dia de treinamento. Por outro lado, a gente, nesse primeiro semestre, detecta 4% de crescimento nas menores distâncias, que vai até 10 km. 4% parece pouco, mas a base é grande. Então tem bastante gente chegando. Principalmente corrida. O que é muito legal. Né? Mas o heavy user mesmo, a gente chama assim, não é nem muito legal, porque não é user, é um atleta, né? Uma pessoa que se prepara para isso, né? É o contrário, né? É o estilo de vida, né? Lifestyle do cara mesmo. É o lifestyle. Esse cara sustenta a base. E aí a gente vem enxergando esses novos entrando. E você falou uma coisa certa, a pandemia deixou performance... deixou a performance ainda sustentando esse mercado. Porque... Não tinha evento, então não tinha o que experimentar de novo, né? Não tinha como se conectar com a comunidade, que é muito o primeiro passo do corredor. Então, esse cara que já estava treinando e tal, não parou. O cara que chegou depois, falou, pode ter até começado a correr, a pedalar, mas ainda não participa dos eventos ou não participava. E aí um segundo dado, que eu não sei se você tem essa informação na ponta da língua. O público masculino ainda continua sendo maior do que o feminino ou não? Porque a gente vê... Cara, eu não canso de comentar isso e não vou cansar. O nível de mulheres competindo, praticando esporte aumentou imensamente. Assim, a gente vai nos parques, na USP, nas provas e a gente conversa com muita gente aqui no canal. E as mulheres vêm desempenhando um papel, acho que, super importante no esporte, tanto a nível de performance, quanto a nível de trazer mais pessoas também, né? Acho que encorajando novas mulheres a praticar. Vocês têm esse número, Dani? Se pareou um pouquinho a situação ou ainda... A gente caiu muito na pandemia também. Então, 2020, 2021, 2022... antes, as mulheres eram 55%. Era a maioria? Era a maioria. Caramba. Até 2019. Em volume, né? Se você pega as maiores distâncias, isso diminui bastante, vai para 30%, 35%. Mas nas menores distâncias e no bolo nosso, as mulheres eram a maioria. E aí essa curva se inverte justamente por conta dessa pegada prioritária por performance. E aí a gente vê 3 anos de
55% homens. E a gente espera que esse ano, no mínimo, se equivalha o número entre mulheres e homens nas corridas, nos triatlons, enfim. No triatlon é mais difícil, na bike é mais difícil também, porque tem uma pegada naturalmente mais de performance, mas as corridas de rua, temáticas, só para mulheres, inclusivas, elas acabam dando ferramenta para dar essa equilibrada, e é a nossa expectativa. Porque quando tem mais mulher, a gente já notou, é um cenário mais benigno, mais saudável. Porque significa que está democrático, que está atrativo, que está inclusivo. Legal. Dani, você comentou que um grande feito para a Ticket foi ter feito esse último ano a questão da São Silvestre, né? E aí eu te pergunto, tem algum marco ainda que vocês, óbvio, se não for segredo, que vocês almejam, alguma prova que vocês ainda não têm no currículo de vocês, a nível nacional, tá? E aí eu vou fazer uma segunda pergunta. É possível vocês trazerem as grandes provas internacionais também para dentro da plataforma de vocês? Era essa a minha resposta, porra. falando até de majors, tá? Porque assim, hoje para a galera que tá em casa que não conhece, para você conseguir entrar numa major, ou você entra no sorteio, ou você tem tempo qualificatório, ou você fecha com uma companhia de turismo que algumas aqui no Brasil comercializam, Sim. né? A Camel, por exemplo. Isso. Para você entrar nesse mercado, Dani, você conseguiria entrar diretamente com o organizador, como você faz hoje aqui no mercado nacional? Ou você teria que entrar como intermédio com essas empresas de turismo? Como seria isso, cara? São duas perguntas em uma. Então, a primeira, qual é o sonho da Ticket, né? A nível de evento, que seria legal vocês trazerem para a plataforma de vocês. E a segunda, como você faria para chegar nesses grandes eventos? Se você conseguiria esse contato com um organizador internacional diretamente, ou você teria que entrar por uma via secundária, que seria as empresas de turismo? A primeira pergunta, eu não tenho resposta para ela. Quer dizer, eu acho que eu até tenho, mas eu vou fugir um pouco. Porque até não é muito respeitoso, eu acho, eu falar sobre um evento que está em outra plataforma, ou que tem a plataforma própria, né? Eu acho que eu acabo... Eu posso passar por cima de algum processo que não me diz respeito, tá? Então, a resposta para o Brasil é assim, tudo que der, tudo que a gente conseguir. Não temos... nenhum tipo de limitação. De limitação e nenhuma intenção de parar aí, né? É lógico que a São Silvestre era um sonho. Hoje que a gente tem eles, eu posso contar. É lógico que era um sonho, né? É um sonho de muita gente. Inclusive correr, participar de algum jeito. Então foi muito legal, muito legal. Assim como a gente tinha o sonho do Iron, né? Que foi também. Assim como a gente tinha o sonho da Maratona de Porto Alegre. Assim como a gente tinha o sonho... lá atrás da Maratona do Rio, né? Que a gente foi parceiro durante 8 anos. Hoje tem uma plataforma própria, a gente divide com eles as vendas, enfim. Agora, o que a gente está sonhando também é com o mundo lá fora, com uma operação que a gente chama de cross-border, que não é uma operação de entrada nos países. A gente não vai ter escritório na Argentina, a gente não vai ter escritório na Colômbia, mas a gente vai operar via plataforma, via digital, com soluções para organizadores de fora do Brasil. Então, nosso primeiro alvo é América Latina, né? Estrategicaço, estou falando aqui em primeira mão. A gente está com um plano de operar fora do Brasil na América Latina. Legal. Então, vou falar de sonhos gringos. Maratona de Buenos Aires, a Maratona de Santiago, a Meia de Bogotá, Maratona da Cidade do México. Essas coisas acho que estão no nosso radar. E eu fico mais confortável de dizer que a gente muito provavelmente vai ao ataque. Não sei se a gente vai conseguir alguma coisa. Tem as plataformas locais, a gente não detecta tanta profissionalismo quanto a gente tem. Né? É caro ir para o exterior, mas acho que é o próximo alvo. Quanto às majors, que é a segunda pergunta...
Desculpa te cortar, o viu? buraco no asfalto é mais embaixo. É até uma dúvida minha, tá? Porque eu, de fato, eu não sei como essas empresas de turismo conseguem essas vagas. Eu não sei. Porque é tão difícil. Eu já participei de Major, já é complicado você conseguir entrar numa Major. São parcerias, né? De muitos anos. São parcerias de Por isso que eu te pergunto se é possível até para vocês, se é uma coisa factível chegar num nível desse, né? Porque eu, honestamente, é uma coisa que para mim eu não sei como eles conseguem. Porque às vezes... Cara, vou falar da Maratona de Nova York, que é uma das mais desejadas, assim, pra galera que quer ir. É difícil entrar no sorteio, é muito difícil. Nova York e Londres, vamos falar das duas, que são as mais difíceis. E, cara, esses caras têm as vagas, lógico, é bem mais caro, tem todo o processo de viagem junto. Primeiro que eles constroem uma história ao longo de anos junto com essas grandes maratonas que um dia não tiveram um sold out tão fácil como tem hoje e precisaram lançar mão de estratégias de internacionalização. E aí vem uma agência de turismo que traz, que não só faz a inscrição, mas também movimenta a economia inteira da cidade e os caras abrem espaço para conversa. E segundo que eles pagam muito mais caro nas inscrições. Então, para eu ser um canal de venda da Maratona de Nova York, é difícil até chegar nesse ponto, porque eles não precisam. Isso é foda. Os caras não precisam. Eles já têm pleito para, né? Eles vão vender tudo, eles vão dar sold out, né? Eles não... assim, para vender ao mesmo preço que eles vendem lá, qual que seria a vantagem? Talvez eu tenha uma plataforma mais legal, talvez eu consiga competir produto, e a gente tem um produto que não deve nada para as plataformas gringas, diga-se de passagem. A gente super se especializou e a gente está trabalhando nisso há muito tempo. E eu olho as plataformas gringas e a gente vê até coisas legais que a gente já fez e eles não. Mas acho que o problema de vendas eu não soluciono. Talvez eu teria que ir num viés de produto. E aí, para vender para Brasil... Assim, eu acho que eles estão confortáveis. É um mercado que já está meio que, né? Não precisaria desse suporte, certo? Eu acho que não. Mas assim, não estou falando que não quero. Estou falando que temos passos antes de chegar lá. E sim, né? Eu imagino que uma empresa que negocia com a Maratona de Nova York, a Maratona de Chicago... Boston, eu nem sei se dá, porque você precisa... Boston Indy. Em Tóquio e tal, ele vai com uma grana, né? Ele garante venda na frente, é parceria de anos, é o jeito também dessas maratonas se manterem inclusivas para estrangeiros, né? Porque, se você não vender para nenhum canal alternativo secundário... corre o risco de só ter americano na prova. Corre o risco de só ter... local, japoneses conseguirem comprar a Maratona de Tóquio. Então, eu acho que funciona nessa linha, assim. Show de bola. Cara, é legal conhecer esse ramo de vocês. Acho que eu tinha essas dúvidas que ficavam pairando, né? Pô, mas por que o organizador paga para uma empresa hospedar o evento dela? E é realmente isso, acho que vocês têm um know-how, hoje vocês têm um nome no mercado que é grande, disseminado, a tecnologia vale muito, né? Eu já usufruí da plataforma de vocês, realmente melhorou muito do começo para agora, então facilita bastante, né? Eu vou dar um exemplo prático que eu já tive problema de fazer a inscrição da prova na plataforma e fui na de vocês e foi mais rápido, mais intuitivo. Então, realmente, parabéns aí pelo processo de profissionalização da Ticket. Temos ainda muito para melhorar. Muito. Tá só no começo. Esse mercado merece e precisa de pessoas igual você, que emergem temas importantes, e de empresas como a nossa que trabalham pela profissionalização, para a gente ser realmente interessante, mais visado, mais sexy. Eu acho que é isso, né, Dani? Acho que o ser humano procura facilidade hoje em dia, né? Igual a gente comentou, antigamente você fazia uma inscrição por carta. Então, às vezes você descobre um evento, você já entra, já se inscreve. Acho que, além de ter uma boa... Como posso falar? Uma boa vivência com o evento final, que aí já foge do seu business, mas ter uma vivência legal já na inscrição, né? Porque eu acho que faz parte de todo o processo, de não ser burocrático, sabe? A gente vê muitas... Até um ponto que eu vou tocar com você antes da gente fechar.
Cara, eu venho tendo muito problema com questão de pagamentos online. Isso não tô falando da Ticket, tá? Tô falando de uma maneira geral. Geral. Está aqui aberto. E até acho que assistindo TV agora, os bancos vêm fazendo bastante, né, Real digital. Informativos de cuidado, de como você paga online, fraudes, tudo mais. Clonaram seu cartão, é isso? Ainda não, mas é engraçado porque eu não consigo usar meus cartões físicos mais em nenhum site. Como tá sendo isso pra vocês lá na Ticket? Eu não enfrentei isso no site de vocês, tá, galera? Deixando bem claro, eu nunca tive problemas com pagamentos na Ticket. Mas em outras plataformas eu já tive. E aí você só é obrigado a usar o cartão online. Como tá sendo isso pra vocês a nível até de segurança mesmo, né? Acho que as pessoas às vezes... hoje em dia não tanto mais, acho que as pessoas estão mais online, com menos medo de adquirir coisas online, fazer pagamentos. Mas é legal a gente tocar nesse assunto, né? Porque as fraudes vêm crescendo muito, né, no mercado digital. E a galera fica meio com o pé atrás, às vezes, de inserir dados de cartão e tudo mais. Total. Como você está sendo isso lá internamente na Ticket, cara? É uma obsessão. É um tópico diário. Tanto de trazer segurança, modelos criptografados, quanto encontrar parceiros de, a gente chama de adquirência, mas esses gateways de cartão e tal, com o maior nível de segurança possível, mas também com o maior nível de aceitação possível. Uhum. Né? Hoje, a gente tem um mercado que ele é relativamente... protegido de fraude, porque não tem mercado secundário, não tem cambista de inscrição de corrida, porque dificilmente dá sold out. Exato. Então, se não dá sold out, não tem cambista. Então, tem essa proteção relativa que... para você participar de um evento que a gente vende, você precisa ter um mínimo de treinamento. Você não consegue sair na esquina e vender para alguém. Né? Então, isso nos protege um pouco. E, ao mesmo tempo, é uma solução tecnológica complexa, né? Porque você precisa proteger o cliente a todo custo. Hoje, para você ter uma ideia, Pix é 35% da nossa venda. É um número bom ainda. Muito legal, sim. Cartão 55 e boleto 12. Ainda tem boleto, bastante. Corredor gosta de boleto. É aquela galera que ainda não se sente... ou não se sente segura ainda de fazer o pagamento via cartão. Exato. Mas é tão seguro quanto. E boleto, na nossa plataforma pelo menos, e boleto, cara, é uma coisa que dá muito trabalho. Para todo mundo. Para a pessoa que emite, para o organizador, para a gente, porque não é digital. É uma operação manual. Né? Sim. É uma operação manual que tem que dar baixa e vai, aí entra no banco, aí demora X dias. Não é instantâneo. O Pix, cara, é na hora. Pagou, o cara pagou, levou. A inscrição. Pagou, levou a inscrição. Cartão também. Cartão aprova na hora. E então a gente viu, ainda bem, uma migração de boleto para Pix nos últimos anos. Legal. Quando a gente lança o Pix em 2021... era ao contrário, era 9% das pessoas faziam por Pix. Hoje já é 35%. Aumentou bastante o consumo do Pix. É ótimo, é mais seguro, é mais rápido. Então eu recomendo. E preço de inscrição, um ticket médio nosso R$120, né? Dá para pagar no Pix. Não é um valor que, né, exalta o valor. Não precisa necessariamente parcelar. Por mais que tenha eventos que parcelam em 12 vezes. O que até é legal, porque aí, como você falou, né? Porra, o cara que quer ir numa prova, 2 provas por mês, pelo menos, acaba fazendo um planejamento para caber no bolso. Sim. Mas a gente encontrou muita segurança no Pix. Isso é uma coisa legal. Boa de dizer. Isso é legal ouvir de vocês, porque a gente vê, né, fraudes aumentando e campanhas e tudo mais. É legal disseminar isso pra galera não ficar muito retraída a quesito de, pô, será que eu posso colocar meus dados? Como funciona? E eu falo, dando experiências próprias. Às vezes tem sites, cara, que meus cartões nenhum vai. Nenhum. Aí eu preciso ter o cartão digital, baixar você cria na hora ali. Não sei se é para essa questão de segurança de dados, também criptografar e não ficar salvo, não sei. Mas vem sendo muito recorrente nas compras que eu ando fazendo online, assim, de
de ter que utilizar um cartão online a não ser um cartão físico, né? Para deixar os dados salvos. Justo. Cara, lá a gente não tem tanto, assim, volume de reclamações. É lógico que a gente tem lá nosso percentual de pessoas que tentam e não conseguem, mas está muito mais associada a, por exemplo, a uma blacklist que o Gateway tem. A gente hoje opera muito com o mercado pago. A gente tem também GetNet, Cielo, etc., né? De acordo com... por exemplo, se você tenta no mercado pago e não dá certo, a gente manda você para Cielo. Legal. Na segunda tentativa, daí dá certo, por exemplo, né? Às vezes tem a ver com blacklist desses caras, às vezes tem a ver com o adquirente detectando que aquele site é um possível fraudador. Então a gente está o tempo inteiro falando com eles, o tempo inteiro, porque a base do nosso negócio é essa, né? A gente ganha muito pouquinho em cada inscrição, então não dá para dá para perder nada. Legal. Pô, Dani, legal, cara. Tipo, deu pra gente disseminar bem aí. Que bom. Agradecer o convite, obrigado por ter vindo no canal. Acho que é importante a gente trazer todas as engrenagens aí do processo do esporte. A gente traz corredores, traz atletas profissionais, amadores, organizadores de corrida a gente também já trouxe no canal. E agora a gente acho que trazendo vocês aí como uma empresa de ticket mesmo, de venda das provas, é legal para a galera saber qual é a função da Ticket realmente dentro do mercado e o que vocês podem ajudar e estão ajudando os organizadores e os atletas também. Então, parabéns aí pelo crescimento da empresa. Obrigado. Espero que os sonhos aí que vocês ainda têm engavetados aí vão para frente, que o mercado continue crescendo aí. E contem com o canal aí para vocês precisarem de forma de divulgação e tudo mais, a gente tá junto. Que a gente puder auxiliar pro crescimento do esporte aí, pode contar com a gente. Já percebi. Normalmente a gente... Você falou sério, a gente fica num backstage, assim, né? Principalmente com os atletas, a gente não... Tende a não aparecer. Os organizadores conhecem mais a gente. Porque a gente tem muita comunicação no trade, né? A gente conversa muito. Tem nosso evento 16/8. Aliás, Summit. Convidadaço para estar lá. Então, a gente produz muito conteúdo, mas pros organizadores. Então, é interessante para mim também vir aqui e me endereçar aos atletas, sabe? Do tipo, a gente existe, a gente gosta de vocês, a gente quer que vocês sejam felizes, contem com a gente. Então, obrigado pelo espaço, parabéns pelo trampo que vocês estão fazendo. Tenho visto muita gente relevante vir aqui, gente que a gente admira. E idem, conte com a gente para divulgar o podcast, para divulgar o trampo, para, enfim, a nossa base também é muito rica, né? E acho que a gente junto pode ir longe. Show de bola, Dani. Obrigado. Vida longa aí, né, Liminha? Pra Ticket. Sucesso para eles e esperamos que cada vez tenham mais provas aí, mais eventos bons aí pra gente estar podendo participar e divulgar. Vamos nos eventos. É isso aí. Certo? É isso. Demorou. Rapaziada, mais um entregue para vocês. 1 hora de bate-papo aqui sobre empreendedorismo, sobre corrida, sobre esporte. Então, vocês conheceram um pouquinho aí da história do Dani, história da Ticket. Usufruam da plataforma. O Dani deu a dica. Entrem lá, baixem o app deles. Está super intuitivo, super fácil para fazer as inscrições. Muito melhor que ainda o site. O site já é bom, mas entrem no app que está melhor. Então, a gente vai deixar tudo na descrição. Na descrição aqui do vídeo, para vocês baixarem o app, tanto no Android quanto no iOS. Redes sociais do Dani, tá fácil aí? Tá. O Dani não, Pode? Da Ticket. Arroba Ticket Sports. Você vai colocar da Ticket? Porque... Arroba Ticket.sports. Olha lá. Sigam a Ticket lá. Aqui, é esse. Tá? Para novidades de eventos. Tá? Posso tampar os concorrentes? Tirei. Pode. Então, vocês que estão querendo saber eventos novos, não só de corrida, mas também de outros esportes, entrando na plataforma da Ticket, que tenho certeza que vocês vão ter uma experiência bacana de conhecimento e fechamento de eventos. Certo? Brasil inteiro. Ó, tô vendo Recife, Jundiaí, Jacobina. Show tô de vendo, bola. Gramado. Estamos em todos os estados, ainda bem. Sem desculpas pra correr, hein, galera. Demorou. Tem evento em todo lugar. Da Chelsea, em Paulínia. Show de bola. Boa. É isso aí, rapaziada. Mais um entregue pra vocês. Não esqueçam de deixar a curtida aqui no vídeo. Divulguem pro maior número de pessoas possíveis aí que vocês conheçam pra conhecer a história da Ticket, conhecer o canal. Muita coisa legal gravada já, né, Liminha? Já. Né? Tem Bastante vídeo coisa... já?
Para você que quer saber sobre organização, sobre atleta, performance, saúde, tem de tudo no canal. Então, loguem aí no canal, sigam os vídeos, comecem a maratonar aí que tem bastante coisa legal. Se não tiver tempo de assistir a gente no YouTube, vai lá pro Spotify, coloca no carro, na academia, onde você estiver, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência bacana para vocês. Certo, galera? Agradecimento novamente. Liminha, tamo junto. Bora. Chega essa semana? Por hoje. Agora, Chega, né? agora Posso- é focar posso na corrida, viajar? né? Você pode viajar de novo. Então, beleza. Dani, valeu, obrigado. Tamo junto. agradeço. Nos vemos no Rio de Janeiro. Ah, é verdade. Sei que você vai estar por lá. É isso. É isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto.